A Guerra Fria, que começou em 1945 após o final da Segunda Guerra Mundial e terminou em 1991 com a dissolução da União Soviética, foi um conflito entre os Estados capitalistas liderados pelos Estados Unidos e os Estados comunistas liderados pela União Soviética. Quais foram as razões para essa guerra que levou repetidamente as duas superpotências mundiais à beira do conflito quente e à ameaça de guerra nuclear? Para obter respostas a todas essas perguntas, certifique-se de assistir ao vídeo até o final e clique no botão Gostei. Surgindo da guerra mais mortal da história, a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, Grã-Bretanha e França estavam exaustas, e a Alemanha estava quase completamente destruída. Enquanto isso, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas novas superpotências no mundo. Enquanto os Estados Unidos, assim como após a Primeira Guerra Mundial, começaram a observar os eventos de longe, a União Soviética, ao contrário, agiu com o desejo de expandir sua influência. Neste momento, os Estados ocidentais, pensando que haviam alcançado a paz e segurança no final da guerra, preferiram manter a proximidade de seus exércitos devido às dificuldades econômicas causadas pelos 6 anos de guerra. Por outro lado, a União Soviética, enquanto fortalecia seus grandes e poderosos exércitos, acelerava sua indústria bélica. Essa situação levou a um sério desequilíbrio de poder entre os Estados ocidentais e a União Soviética. Aproveitando-se dessa situação, a União Soviética buscou influenciar países que estiveram ocupados durante a guerra, como Polónia, Roménia, Checoslováquia, Hungria, Bulgária, e países que resistiram em abandonar seu domínio. Além disso, ao influenciar Turquia, Grécia e Irlanda, começou a fazer exigências por meio de pressões. Preocupados com os movimentos autoritários da União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra decidiram tomar medidas para encerrar essa situação. A primeira discrepância na iminente Guerra Fria foi sobre a divisão da Alemanha. Enquanto a Inglaterra se opunha à divisão da Alemanha, a União Soviética argumentava que a Alemanha deveria ser dividida completamente para evitar o erro cometido na Primeira Guerra Mundial. Os líderes dos Estados Aliados se reuniram na Conferência de Yalta e aceitaram a solicitação de Stalin, dividindo a Alemanha em leste e oeste. A União Soviética ocupou a região oriental da Alemanha, a Inglaterra o noroeste, e os Estados Unidos o sudoeste. No entanto, surgiu outro problema desta vez. Inglaterra e Estados Unidos queriam uma divisão equitativa da capital Berlim, que ficou na zona de ocupação soviética. No entanto, Stalin se opôs veementemente. Essa discrepância tornou-se o primeiro conflito entre os antigos aliados do Oeste e a União Soviética, e as partes estiveram à beira de um conflito quente. Finalmente, conseguiram chegar a um acordo sobre a divisão de Berlim em 4 partes entre Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Isso trouxe um novo problema para os aliados que haviam lidado com os problemas da Alemanha com sucesso, a bomba atômica. Não muito depois, eles enfrentaram um novo problema, a bomba atômica. O uso da bomba atômica pelos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial horrorizou o mundo inteiro. O uso de uma bomba tão poderosa a nível global poderia ter consequências extremamente perigosas, até mesmo levando à destruição do mundo. Para evitar isso, em 1946, foi estabelecido um comitê para o desenvolvimento atômico sob o guarda-chuva das Nações Unidas. Os presidentes encarregados desta organização, que supervisionaria a produção de energia atômica em todo o mundo, declararam que não seria permitido a nenhum Estado, exceto os Estados Unidos, produzir armas atômicas. Este anúncio levou a União Soviética a retirar-se do acordo. Posteriormente, a União Soviética anunciou que realizará testes de bombas nucleares em todo o mundo. Essa situação foi percebida como o início de uma nova tensão mundial e, em 1947, todas as partes se reuniram em Paris para estabelecer uma nova ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial. Conferência, pela primeira vez,
observou-se que a diferença entre os blocos do leste e do oeste tornou-se evidente. Enquanto Checoslováquia, Iugoslávia, Polónia, Bulgária, Roménia e Hungria se alinharam próximos à União Soviética, os demais Estados europeus agruparam-se em torno dos Estados Unidos. 90 dias após a assinatura dos tratados, os aliados deveriam retirar seus exércitos dos Estados ocupados. No entanto, a União Soviética insistiu em retirar seus soldados da Roménia e Hungria para manter laços com a Áustria. Além disso, a imposição pela União Soviética de partidos comunistas nos países dos quais se retirava levou a uma maior divergência entre o leste e o oeste. Essa linha marcada, mais tarde conhecida como a Cortina de Ferro, foi definida como a fronteira entre o comunismo e o capitalismo. Os Estados da Europa Ocidental também formaram uma aliança semelhante entre eles e estabeleceram a União Europeia Ocidental em 1948 com o Tratado de Bruxelas para fortalecer suas relações econômicas por meio da criação de um sistema de defesa comum. Com o acordo, se um dos países fosse alvo de agressão armada, os demais Estados-membros forneceriam assistência militar e econômica. A União Soviética, que conseguiu influenciar o leste europeu, voltou agora seu olhar para o Oriente Médio e Ásia Oriental. Planejava controlar os recursos petrolíferos do Oriente Médio e do Golfo Pérsico através do Irã, os Estreitos e o Mediterrâneo através da Turquia, e o Mar Egeu através da Grécia. Para que o plano da União Soviética tivesse sucesso, tanto a Grécia quanto a Turquia precisavam ser fortalecidas militarmente. Ao perceber essa situação, o presidente Truman dos Estados Unidos decidiu, em 1947, fornecer 300 milhões de dólares em ajuda militar à Grécia e 100 milhões de dólares à Turquia. Com essa ajuda, tanto a Turquia quanto a Grécia estabeleceriam segurança nas fronteiras e se equipariam com uma quantidade significativa de armas modernas. A reação severa da União Soviética a esse plano era inevitável, mas ainda não havia terminado. O Plano Marshall seria implementado logo depois. Após a guerra, os Estados Unidos começaram a fornecer assistência financeira à Europa para reparar as economias devastadas, reviver suas indústrias e garantir uma recuperação rápida. Em um período de 4 anos, os Estados Unidos forneceram 11,4 mil milhões de dólares em ajuda à Europa, sendo os maiores beneficiários 24% para a Grã-Bretanha, 20% para a França, 11% para a Alemanha Ocidental e 10% para a Itália. Aproveitando em certa medida essas ajudas, a Turquia também se beneficiou do Plano Marshall, que terminou em 1955, e, em 1948, a disputada zona voltou a ser a Alemanha. Em 1948, Grã-Bretanha e Estados Unidos unificaram suas zonas de controle na Alemanha e declararam uma nova moeda na região. Stalin, que pensava que a Alemanha se fortaleceria e seria usada contra ele, iniciou um bloqueio cortando as ferrovias e estradas para Berlim. O bloqueio imposto em Berlim Ocidental, dentro da zona de ocupação soviética, bloqueando completamente as rotas de abastecimento para a cidade, levou à criação de uma ponte aérea para a cidade que sofria com a escassez de alimentos e começou a fornecer ajuda alimentar. O ousado movimento militar de Stalin indicava a crença de que as potências ocidentais não resistiriam à União Soviética sozinhas. Portanto, em 4 de abril de 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi estabelecida, incluindo Estados Unidos, Canadá, Noruega, Portugal, Dinamarca e Islândia na recém-formada União Europeia Ocidental. Tanto o estabelecimento da OTAN quanto a ineficácia do bloqueio de Berlim frente à ponte aérea americana aumentaram as tensões. Stalin levantou o bloqueio em 12 de maio de 1949. À medida que a tensão da Guerra Fria aumentava com este evento, o bem-sucedido teste da bomba atômica soviética em agosto de 1949 enviou ondas de choque pela Europa Ocidental e Estados Unidos. Com esse desenvolvimento, a União Soviética tornou-se o segundo país capaz de produzir bombas atômicas, depois dos Estados Unidos.
Embora isso tenha sido um feito significativo para a União Soviética, sua expansão na Europa foi interrompida com o estabelecimento da OTAN. Este sucesso, enquanto os ecos do bloqueio de Berlim ainda eram sentidos no mundo ocidental, levou a um confronto entre as partes na Coreia. Kim Il-sung, apoiado pela União Soviética, obteve os votos mais altos tanto no sul quanto no norte nas eleições gerais de 1948, estabelecendo um governo comunista. Pouco depois, quando a Coreia do Norte queria reunificar o país, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, se opôs, levando ao início da guerra em 1950. A guerra, que durou até 1953, deixou a Coreia dividida, foi estabelecido um regime comunista no norte, e a Coreia do Sul, liderada pelos Estados Unidos, foi fundada no sul. Esta guerra, também conhecida como o primeiro grande conflito da Guerra Fria, teve outra importância, facilitou a aceitação da Turquia na OTAN, que estava sob a ameaça da União Soviética. De fato, este plano foi bem sucedido e a Turquia foi admitida na OTAN em 1952. Após a Guerra da Coreia, ao perceber a força da OTAN, a União Soviética decidiu criar uma estrutura similar com países sob regime comunista. Durante este período, a inclusão da Alemanha Ocidental, estabelecida em 1949, na OTAN acelerou essa decisão. Em 14 de maio de 1955, a União Soviética, juntamente com Checoslováquia, Bulgária, Hungria, Polónia, Alemanha Oriental e Albânia, formaram o Pacto de Varsóvia contra a OTAN. O objetivo deste pacto era defender os países do leste europeu contra possíveis ataques da OTAN. Quando os húngaros se rebelaram em 23 de outubro de 1956 para derrubar o regime comunista apoiado pela União Soviética, os eventos que começaram como uma manifestação estudantil se espalharam rapidamente por todo o país. No entanto, não demorou muito para que os tanques soviéticos interviessem e reprimissem brutalmente a revolta na Hungria. A situação não foi muito diferente em outros países do leste europeu. As pessoas estavam passando por momentos difíceis devido à opressão soviética e às duras condições econômicas. Especialmente os cidadãos alemães, fugindo das difíceis condições de vida na Alemanha Oriental, queriam emigrar para a Alemanha Ocidental, apesar dos obstáculos soviéticos. Enquanto esses eventos ocorriam na Europa, a primeira revolução em Cuba estava acontecendo bem ao lado dos Estados Unidos. Os conflitos internos que começaram em 1953 resultaram na vitória dos comunistas liderados por Fidel Castro em 1959. Esses eventos trouxeram muitos problemas para os Estados Unidos. Além disso, o desejo do GEO de implantar mísseis na Turquia e na Itália, e o plano da União Soviética de estabelecer rampas de mísseis em retaliação, criaram uma das maiores crises da Guerra Fria. O lançamento do primeiro ser humano ao espaço pela União Soviética em 1961 causou uma perda significativa de prestígio nos Estados Unidos. Procurando compensar essa situação, apesar das ameaças soviéticas, os Estados Unidos decidiram instalar rampas de mísseis na Turquia e na Itália. Quando a União Soviética começou a construir rampas de mísseis em Cuba, o presidente Kennedy ordenou imediatamente um bloqueio naval de Cuba, e em pouco tempo, Cuba ficou cercada por todos os lados. Quando essas decisões foram tomadas, as partes dos mísseis que seriam colocados em Cuba já estavam a caminho. Kennedy enviou uma mensagem ao líder soviético Khrushchev, indicando que os navios seriam afundados se se aproximassem da região europeia. Khrushchev indicou que se os Estados Unidos retirassem os mísseis da Turquia, a instalação de rampas em Cuba poderia continuar. O mundo se encontrava à beira de uma possível crise nuclear com essas ameaças. Felizmente, o temido não aconteceu e, com Khrushchev recuando, os navios soviéticos voltaram. Após essa crise em 1962, à medida que a Guerra Fria entrava em uma fase de relaxamento, no ano seguinte foi assinado o Acordo de Moscou,
com o objetivo de interromper os testes de mísseis nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, começou a construção do famoso Muro de Berlim. O Muro de Berlim, onde milhares de pessoas perderam a vida ao tentar escapar das difíceis condições de vida na Alemanha Oriental, tornou-se uma mancha escura na história da Guerra Fria. Enquanto esses eventos se desenrolavam, o próximo desenvolvimento significativo foi a Guerra do Vietnã. Iniciada em 1955, a guerra ocorreu entre o Vietnã do Norte comunista, apoiado pela China e pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Com a participação direta dos Estados Unidos em 1965, a guerra tomou uma dimensão diferente. A guerra, que continuou até 1975, terminou com a derrota do Vietnã do Sul apoiado pelos Estados Unidos. A América havia perdido outra guerra contra os comunistas, e dezenas de milhares de seus soldados se perderam nos pântanos do Vietnã. Em 1989, a queda do Muro de Berlim acelerou o colapso do comunismo. Durante a era de Gorbachev, que assumiu o controle da União Soviética em 1990, a União Soviética, afastando-se de seu antigo poder, perdeu gradualmente seus estados satélites na Europa Oriental. Finalmente, com a dissolução da União Soviética em 1991, a Guerra Fria de 45 anos chegou oficialmente ao fim.